O rio sempre esteve ali, escuro, silencioso, proibido. Diziam que quem se aproximasse demais perderia o juízo, que espíritos antigos moravam sob a correnteza e cobravam um preço alto de quem ousasse ficar. Mesmo assim, foi ali, à beira daquele rio amaldiçoado, que ela criou seus filhos. Sozinha. Com as mãos calejadas, o olhar firme e o coração cheio de histórias que ninguém mais queria ouvir. Ela acordava antes do sol, quando a névoa ainda cobria a água como um véu espesso. Os meninos dormiam encolhidos, respirando em silêncio, enquanto ela acendia o fogo com gravetos úmidos, soprando com paciência até a chama nascer. Não havia aldeia que a aceitasse. Diziam que ela era teimosa, que tinha desafiado os anciãos ao escolher aquele lugar. Diziam que o rio tinha levado o marido dela. Ela nunca confirmava, nunca negava. Apenas continuava vivendo. As crianças cresceram ouvindo o som da água como canção de ninar. Aprenderam cedo a respeitar o rio, a nunca entrar sem permissão, a observar os sinais do vento, o comportamento dos peixes, o silêncio repentino dos pássaros. A mãe ensinava tudo com calma, como se cada palavra fosse uma proteção invisível. Aqui nada acontece por acaso, ela dizia. Escutem antes de agir. Muitas noites, quando a lua refletia torta na superfície escura, ela ficava sentada, olhando fixamente para o ponto onde a corrente parecia girar sobre si mesma. Os filhos perguntavam o que ela via ali. Ela respondia que via o passado, mas também o futuro. Via dor, mas via esperança. E eles não entendiam, mas sentiam que havia algo além do medo que todos falavam. Se você está sentindo essa história, se ela já tocou algo aí dentro, aproveita esse momento e se inscreve no canal agora. Histórias como essa não são só para entreter, são para despertar. Se inscreve, deixa o like, porque isso ajuda essa voz a continuar chegando até você. O tempo passou, e a fome chegou como sempre chega aos esquecidos. A caça rareou, a terra ficou dura. Outras famílias começaram a se aproximar do rio, primeiro com medo, depois com desespero. Vinham pedir peixe, pedir água, pedir abrigo. Ela nunca negou. Apenas alertava: respeitem o rio. Alguns ouviam. Outros riam. Foi numa dessas noites que tudo mudou. Um dos filhos, o mais novo, acordou com febre alta, tremendo como se estivesse mergulhado na água gelada. A mãe tentou ervas, rezas, cantos antigos. Nada funcionava. O menino delirava, chamando por algo que ninguém via. Desesperada, ela fez o que jurou nunca fazer, entrou no rio proibido. A água estava morna, diferente de tudo o que diziam. À medida que ela avançava, sentiu como se o rio respirasse. A corrente não a puxou. Pelo contrário, abriu caminho. No fundo, algo brilhou. Não era ouro, não era pedra. Era como uma luz viva, pulsando. Quando ela tocou, uma dor antiga atravessou seu corpo inteiro, seguida de uma paz tão profunda que a fez chorar. Na manhã seguinte, o menino acordou curado. Não apenas isso. Ele falava diferente. Seus olhos pareciam enxergar além. Logo, outros começaram a notar mudanças. A água do rio, antes evitada, passou a curar feridas. A terra ao redor voltou a dar frutos. Os peixes retornaram em abundância. O rio proibido já não era mais só medo. Era mistério revelado. A notícia se espalhou rápido. Vieram líderes, curiosos, homens armados, querendo tomar o lugar, explorar, controlar. Eles não viam o rio como vida, mas como posse. E foi então que a mulher se colocou à frente de todos. Pequena diante deles, mas imensa em presença. Disse que o rio não pertencia a ninguém. Disse que o que surgiu ali era resposta, não recurso. Avisou que quem viesse com ganância sairia vazio. Alguns riram. Outros avançaram. Mas o rio respondeu. A água subiu apenas o suficiente para fazê-los recuar. Não matou, não feriu. Apenas mostrou o limite. Pela primeira vez, todos entenderam que aquilo não era lenda. Era um acordo antigo sendo reativado. A mulher nunca se declarou líder, mas todos passaram a ouvir. Ela ensinou que o rio exigia cuidado, silêncio, gratidão. Que o que surgiu ali não era milagre gratuito, mas consequência de resistência, de respeito, de uma mãe que não abandonou a terra mesmo quando foi rejeitada. Se essa história está te fazendo refletir, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a força nasce na margem, não no centro. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Fica com a gente. Os filhos cresceram como guardiões. Não usavam armas, usavam palavra. Não impunham, ensinavam. O rio continuou ali, não mais proibido, mas sagrado. E a mulher, já com cabelos brancos, ainda acordava antes do sol, ainda acendia o fogo, ainda olhava para a água com o mesmo respeito do primeiro dia. Alguns dizem que ela nunca morreu, que um dia entrou no rio e simplesmente não voltou. Outros dizem que ela virou o próprio espírito que protege a corrente. Mas todos concordam em uma coisa: o destino de todos mudou porque uma mulher indígena decidiu ficar. Decidiu criar seus filhos onde ninguém mais teve coragem. Decidiu ouvir o rio quando o mundo só gritava medo. E talvez, no fundo, essa história não seja só sobre um rio. Seja sobre você. Sobre o lugar que disseram para você evitar. Sobre a força que nasce quando você permanece. O silêncio depois da partida dela não foi vazio. Foi um silêncio cheio. O rio continuou correndo como sempre correu, mas quem vivia ali sentia que algo havia mudado para sempre. Não havia mais medo, mas havia responsabilidade. Cada passo dado perto da margem era consciente, cada palavra dita sobre aquelas águas era medida. Os filhos, agora adultos, perceberam que não bastava proteger o lugar. Precisavam proteger o sentido do que havia acontecido. Gente de longe começou a chegar com promessas bonitas e intenções tortas. Falavam em progresso, em estradas, em trazer benefícios. Diziam que o rio poderia ser explorado sem ser destruído. Diziam isso olhando mapas, não a água. Os filhos lembravam da voz da mãe: quem não escuta, não permanece. Houve um tempo difícil, talvez o mais difícil de todos. A água começou a baixar de forma estranha. Os peixes sumiram outra vez. As plantas demoravam a brotar. Alguns murmuraram que o espírito tinha ido embora com a mulher. Outros disseram que o pacto tinha sido quebrado. O medo tentou voltar, mas agora era diferente. Não era medo do rio. Era medo de errar. Numa noite sem lua, os filhos se reuniram na margem, no mesmo ponto onde a mãe costumava ficar sentada em silêncio. Ninguém falou por muito tempo. Até que o mais velho entrou na água, devagar, como ela fizera anos antes. Não pediu nada. Não prometeu nada. Apenas agradeceu. Pela vida. Pela dor. Pela espera. A corrente respondeu do mesmo jeito que antes. Não com espetáculo, mas com presença. A água voltou a subir aos poucos, como quem respira fundo depois de um choro longo. O rio ensinava de novo. Não era sobre uma pessoa só. Era sobre continuidade. Se você chegou até aqui nessa história, isso não é por acaso. Histórias assim encontram quem precisa ouvi-las. Então se inscreve agora, de verdade. Deixa seu like, compartilha, porque quando você faz isso, você ajuda essas histórias a continuarem vivas, passando de pessoa para pessoa, como um rio que nunca seca. Com o tempo, a margem virou ponto de encontro. Não uma aldeia grande, não um centro de poder. Um lugar de escuta. Crianças aprendiam primeiro a observar, depois a perguntar. Aprendiam que a terra responde ao cuidado, não à pressa. Aprendiam que a mulher que criou os filhos ali não foi exceção, foi lembrança do que sempre foi possível. Algumas noites, quando a neblina desce baixa e o som da água muda de tom, há quem diga que vê uma silhueta sentada na pedra. Não assusta. Não chama. Apenas observa. Quem tenta chegar perto demais não encontra ninguém. Mas sai dali mais leve, como se algo tivesse sido retirado do peito. O destino de todos mudou porque alguém ousou permanecer quando tudo dizia para fugir. Porque uma mãe transformou exclusão em raiz. Porque um rio proibido revelou que o sagrado não grita, não ameaça, não se impõe, ele espera ser respeitado. E talvez, enquanto você escuta essa história, exista também um rio proibido na sua vida. Um lugar, uma escolha, um caminho que disseram ser perigoso demais. Talvez a pergunta nunca tenha sido e se der errado, mas e se for ali que tudo começa? Os anos seguintes não foram fáceis, mas foram verdadeiros. A margem do rio ensinava todos os dias que equilíbrio não é ausência de conflito, é presença de consciência. Houve discussões, houve erros, houve perdas. Nem todos que chegaram entenderam o que aquele lugar exigia. Alguns foram embora.
Outros ficaram tempo demais sem aprender a escutar. O rio, como sempre, não puniu, apenas respondeu. Certa estação trouxe uma seca longa, daquelas que racham a terra e testam a fé de qualquer um. As crianças perguntavam se o rio ia morrer. Os mais velhos lembravam das palavras da mulher: nada morre quando é respeitado. Então mudaram hábitos, reduziram consumo, dividiram o pouco que havia. Pela primeira vez, ninguém tentou tomar mais do que precisava. E isso fez toda a diferença. Numa madrugada quente, a água voltou a cantar. Não era o barulho forte de antes, mas um murmúrio contínuo, firme. Quem acordou para ouvir sentiu o mesmo arrepio que ela sentia tantos anos atrás. Não era alegria explosiva. Era certeza. O rio ainda estava ali. E enquanto estivesse, haveria caminho. Se em algum momento dessa história você sentiu vontade de parar tudo e ouvir melhor a própria vida, não ignora isso. Se inscreve no canal agora, deixa seu like, escreve nos comentários o que esse rio despertou em você. Às vezes, uma história não muda o mundo inteiro, muda uma pessoa. E isso já muda tudo. Com o passar do tempo, o lugar passou a ser conhecido não como terra de milagre, mas como terra de decisão. Pessoas vinham não para pedir cura, mas para aprender a permanecer. Para entender como uma mulher, sozinha, rejeitada, criou filhos e futuro no mesmo chão onde diziam que só havia perigo. Ela nunca deixou regras escritas. Deixou exemplo. Os filhos envelheceram. Alguns tiveram filhos ali mesmo, outros seguiram o curso do mundo, levando a história como semente. Mas todos voltavam. Porque quem aprende a escutar um rio nunca esquece o som. E quando alguém pergunta onde começou a mudança, ninguém aponta para a água. Apontam para a coragem. Para uma escolha silenciosa feita à beira de um rio proibido. Para uma mãe que ensinou, sem discursos, que o destino não se encontra, se constrói, dia após dia, exatamente onde você decide ficar ponto e mesmo depois de tudo, o rio nunca virou rotina. Quem vivia ali sabia, no dia em que se tornasse comum, perderia o sentido. Por isso, a cada amanhecer, alguém sempre parava na margem antes de começar o dia. Não para pedir, apenas para reconhecer. Um gesto simples, quase invisível, mas que mantinha vivo o pacto que ninguém escreveu e todos respeitavam. Houve um momento em que o mundo de fora bateu mais forte. Máquinas apareceram ao longe, acompanhadas de papéis, selos, palavras difíceis. Diziam que aquela terra não tinha dono, que podia ser registrada, dividida, vendida. Os mais jovens sentiram raiva. Os mais velhos sentiram medo. E então lembraram dela. Do jeito como enfrentava sem gritar. Do jeito como permanecia sem atacar. Eles não ergueram barricadas. Não ameaçaram. Apenas continuaram vivendo como sempre. Plantando, cuidando, escutando o rio. E algo curioso aconteceu. Quem vinha com pressa não conseguia ficar. Dormia mal. Adoecia. Desistia. Não era castigo. Era incompatibilidade. O lugar não expulsava, apenas não se moldava. Com o tempo, até os de fora entenderam que ali não havia algo a ser tomado. Havia algo a ser compreendido. Alguns poucos conseguiram. Esses ficaram. Aprenderam que força não é dominar, é sustentar. Que a mulher indígena não deixou herança material, mas deixou um eixo. Algo em torno do qual tudo continuava girando. Se essa história ainda está com você, não deixe ela parar aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Histórias assim sobrevivem do mesmo jeito que aquele rio, passando de mão em mão, de coração em coração. Numa noite muito tranquila, uma criança perguntou se o rio ainda lembrava da mulher. A resposta veio de quem menos falava: o rio não lembra pessoas, lembra atitudes. E naquele instante, a água refletiu a lua de um jeito tão nítido que parecia um espelho aberto entre tempos diferentes. Porque o que surgiu ali nunca foi só algo visível. Foi uma forma nova de existir. Um destino redesenhado não por força, mas por permanência. E enquanto houver alguém disposto a escutar antes de agir, a escolher ficar quando tudo manda fugir, o rio continuará correndo, não como ameaça, mas como lembrança viva de que o impossível começa exatamente onde todos disseram para você não ficar ponto e assim, quase sem que percebessem, a história deixou de ser apenas deles. Viajantes que passavam levavam consigo mais do que lembranças, levavam um jeito diferente de olhar para a própria vida. Alguns diziam que, depois de visitar a margem,
não conseguiam mais viver com pressa. Outros contavam que decisões antigas começaram a fazer sentido, como se algo dentro tivesse finalmente desacelerado. O rio nunca prometeu respostas fáceis. Às vezes ficava baixo, às vezes escuro, às vezes silencioso demais. Mas quem aprendeu com a mulher sabia que até o silêncio era mensagem. Havia dias em que nada parecia acontecer, e eram exatamente esses dias que ensinavam mais. Permanecer sem sinais claros exigia a mesma coragem que entrar na água quando tudo doía. Certa vez, um jovem perguntou por que aquele lugar não tinha um nome grande, conhecido, que pudesse ser marcado em mapas. A resposta veio simples: nomes grandes atraem pressa, o que é sagrado precisa de tempo. O jovem ficou em silêncio, e naquele silêncio entendeu mais do que em muitas palavras. Se essa história ainda está ecoando em você, é porque ela encontrou espaço. Então aproveita agora, se inscreve no canal, deixa seu like, escreve nos comentários o que essa margem despertou em você. Isso não é só apoio, é continuidade. Os mais antigos começaram a partir, um a um, como folhas que se soltam quando chega a hora certa. Não houve desespero. Cada despedida era acompanhada pelo som da água, constante, lembrando a todos que nada termina de verdade. As crianças cresceram ouvindo essas partidas como parte do fluxo, não como perda, mas como passagem. E assim, o destino de todos seguiu sendo moldado não por um evento único, mas por escolhas repetidas. Escutar em vez de invadir. Cuidar em vez de explorar. Ficar em vez de fugir. O rio proibido continuou ali, não para desafiar, mas para lembrar: o que muda o mundo raramente faz barulho. Quase sempre começa com alguém que permanece quando ninguém mais fica ponto, e mesmo depois de tantas gerações, ninguém dizia que aquela história tinha acabado. Porque ela não terminava. Ela apenas seguia, como a água segue, contornando pedras, atravessando o tempo, encontrando novos corpos para continuar existindo. Os que nasceram depois já não conheceram a mulher, nem seus filhos em juventude. Conheceram apenas o rastro. Um modo de viver que parecia simples demais para um mundo tão barulhento. Eles aprendiam cedo que ali não se perguntava o que vamos ganhar, mas o que isso vai nos custar. E essa pergunta mudava tudo. Houve um período em que um jovem tentou desafiar o rio. Não por maldade, mas por curiosidade. Ele queria provar que já não havia mistério, que tudo podia ser explicado, medido, dominado. Entrou na água sem escutar, sem agradecer, sem observar. O rio não o engoliu, não o feriu. Apenas o deixou cansado. Tão cansado que ele mal conseguiu voltar à margem. Ficou ali, respirando com dificuldade, sentindo um peso que não vinha do corpo, mas da consciência. Demorou dias para se recuperar. E quando se levantou, não tentou mais provar nada. Passou a aprender. Foi assim que todos entenderam algo que nunca tinha sido dito em voz alta: o rio não punia, não recompensava. Ele revelava. Revelava quem vinha com humildade e quem vinha com pressa. Revelava intenções antes mesmo que a pessoa percebesse as próprias. Com o tempo, histórias começaram a surgir fora dali. Pessoas que nunca tinham visto o rio falavam dele como se o conhecessem. Diziam que existia um lugar onde decisões eram mais importantes que força. Onde uma mulher tinha mudado destinos simplesmente ficando. Alguns achavam exagero. Outros sentiam um chamado estranho, como se algo dentro pedisse silêncio. Se você chegou até esse ponto da história, não é coincidência. Pouca gente permanece até o fim quando algo não toca de verdade. Então aproveita agora, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa história. Porque cada inscrição é como mais alguém chegando à margem disposto a escutar. Anos depois, numa estação de chuvas fortes, o rio subiu além do normal. A água se espalhou pela terra, mas não destruiu. Pelo contrário, deixou o solo mais fértil do que nunca. Onde antes não crescia nada, brotaram plantas novas, diferentes, resistentes. Os mais velhos sorriram ao ver aquilo. Disseram que o rio estava ensinando mais uma vez: às vezes é preciso transbordar para renovar. Numa dessas manhãs, uma criança perguntou se o rio ainda era proibido. A resposta veio lenta, pensada: ele nunca foi proibido. Ele sempre foi exigente. Proibido é só o nome que damos ao que não queremos respeitar. E assim, geração após geração, aquele lugar seguiu sem muros, sem placas, sem donos. O que o protegia não era isolamento, era entendimento. Quem não compreendia,
não permanecia. Quem compreendia, nunca mais esquecia. Dizem que, em certas noites, quando o vento muda e a água fica lisa como vidro, é possível sentir uma presença tranquila, firme, observando tudo. Não como vigilância, mas como cuidado. Como uma mãe que confia, mas não abandona. Ninguém tenta ver. Ninguém chama. Porque aprenderam que algumas presenças não precisam ser nomeadas para serem reais. E talvez essa seja a maior herança daquela mulher indígena. Não o rio transformado. Não o destino mudado. Mas a lembrança viva de que permanecer, quando tudo manda sair, é um ato silencioso de coragem que ecoa por gerações. E o tempo continuou avançando, como sempre faz, mas ali ele parecia andar diferente. Não mais rápido, nem mais lento, mais atento. As pessoas que viviam à beira do rio aprenderam a reconhecer isso. O calendário já não mandava tanto. Quem mandava era o céu, a água, o corpo cansado ou em paz. Em uma certa geração, quase ninguém mais falava da mulher como alguém distante. Ela já não era aquela que veio antes, mas a que ainda ensina. Seus gestos tinham virado hábito coletivo. Ninguém lembrava exatamente quando começou, mas sempre que alguém tomava uma decisão difícil, ia até a margem primeiro. Não para pedir resposta, mas para se ouvir melhor. Houve uma época em que um grupo tentou levar jovens dali para longe, oferecendo estudo, dinheiro, status. Alguns aceitaram. Voltaram diferentes. Não piores, não melhores, inquietos. Contavam que lá fora tudo exigia velocidade, resultado imediato, comparação constante. Muitos deles demoraram a se readaptar. O rio não os rejeitou. Apenas esperou. Como sempre. Um por um, eles reaprenderam a desacelerar. Alguns ficaram. Outros seguiram levando a marca daquele lugar no olhar. Certa noite, uma mulher grávida sentiu dores antes do tempo. Não havia pressa, nem pânico. Ela foi levada para perto da água, envolta em silêncio. As contrações vinham e iam como as ondas pequenas na margem. Quando a criança nasceu, não chorou imediatamente. Apenas abriu os olhos, atentos. Alguém murmurou que aquele olhar lembrava o da primeira mulher. Ninguém discutiu. Algumas verdades não precisam ser explicadas. Se essa história continua viva em você, não deixa passar. Se inscreve agora, deixa o like, compartilha. Isso não é só apoio ao canal, é manter esse rio correndo para mais gente. Com o passar dos anos, o mundo ao redor mudou mais rápido do que nunca. Conflitos, disputas, escassez. Notícias ruins chegavam mesmo até ali. Mas a margem não virou refúgio de fuga. Virou ponto de preparo. Quem partia, partia mais inteiro. Quem ficava, ficava consciente. Uma vez perguntaram se aquele lugar era especial demais para ser real. A resposta veio calma. Especial é o que resiste ao tempo sem se tornar rígido. E ali, tudo mudava sem perder o eixo. Numa madrugada muito clara, quando as estrelas pareciam tocar a água, alguém jurou ouvir uma canção antiga vindo do rio. Não era som externo. Era memória. Era como se todas as escolhas feitas ali, certas e erradas, estivessem vibrando juntas. Não houve medo. Houve gratidão. Porque, no fim, o que surgiu à beira daquele rio não foi um milagre isolado. Foi uma forma de viver que atravessou gerações. Um destino que deixou de ser imposto e passou a ser construído, passo a passo, escuta após escuta. E assim, mesmo quando parecia que tudo já tinha sido dito, o rio continuava ensinando em silêncio. Porque ele nunca falou para ser entendido de uma vez só. Falava aos poucos, no ritmo de quem sabe que a pressa quebra aquilo que é profundo. Houve um dia em que uma grande cheia ameaçou levar as casas simples da margem. A água subiu rápido, o céu escureceu, o vento mudou de direção. Alguns jovens quiseram correr, salvar tudo, lutar contra a corrente. Os mais velhos pediram calma. Lembraram que a mulher sempre dizia: quando a água sobe demais, não é ataque, é aviso. Então recuaram o que podia ser recuado, soltaram o que precisava ser solto. Nenhuma vida se perdeu. Quando a cheia baixou, o chão estava mais fértil do que nunca. O rio tinha tomado apenas o que estava pesado demais para continuar. Foi nesse período que muitos compreenderam algo essencial: apego também pode ser desrespeito. A mulher nunca havia acumulado. Nunca construiu mais do que precisava.
E o rio sempre respondeu a isso com equilíbrio. Aquela lição, simples e dura, passou a ser repetida sem discursos, apenas em escolhas diárias. As crianças que cresciam ali não aprendiam primeiro a falar alto. Aprendiam a escutar. Escutar o outro, escutar o corpo, escutar a terra. Algumas iam para o mundo e voltavam. Outras ficavam e recebiam quem chegava cansado demais para continuar correndo. Não havia promessa de cura rápida. Havia presença. E isso, para muitos, era mais difícil do que qualquer prova. Se essa história ainda está pulsando em você, se algo aí dentro desacelerou enquanto escuta, se inscreve no canal agora. Deixa seu like, compartilha. Porque histórias assim não competem com o barulho do mundo, elas sobrevivem pela permanência. Com o passar das décadas, ninguém mais tentava explicar exatamente o que tinha surgido naquele lugar. Alguns chamavam de sabedoria, outros de memória viva, outros apenas de jeito certo de viver. O nome pouco importava. O que importava era que funcionava. Não para enriquecer, não para dominar, mas para manter. Em noites muito silenciosas, quando o rio ficava liso como se estivesse parado, alguém sempre sentia uma presença tranquila. Não como algo que observa de cima, mas como algo que caminha junto. Como uma mãe que não conduz pela mão, mas pelo exemplo deixado no chão. E então, um dia, uma criança perguntou o que aconteceria se todos fossem embora. Houve um longo silêncio. Até que alguém respondeu: o rio continuaria. Porque ele não depende de quem fica. Mas quem fica depende dele para lembrar quem é. Essa foi talvez a última grande lição deixada pela mulher indígena que criou os filhos à beira do rio proibido. O que surgiu ali não foi algo que se perde quando alguém parte. Foi algo que permanece enquanto houver respeito. Um destino que não pertence a um povo só, nem a um tempo só, pertence a qualquer um que escolha ficar, escutar e cuidar, mesmo quando o mundo inteiro manda correr. E mesmo depois dessa resposta, o silêncio continuou pairando, não como vazio, mas como confirmação. Quem estava ali sentiu que aquela verdade não precisava de defesa. O rio seguia correndo, indiferente às dúvidas humanas, fiel apenas ao que sempre foi. Os anos avançaram e o mundo lá fora ficou mais duro. Guerras, escassez, disputas por terra e água. Em muitos lugares, rios viraram motivo de morte. Ali, continuaram sendo motivo de cuidado. Pessoas começaram a chegar não por curiosidade, mas por cansaço. Chegavam quebradas, desconfiadas, esperando regras, esperando ordens. Encontravam apenas silêncio e exemplo. Alguns iam embora rápido, incomodados por não serem conduzidos. Outros ficavam tempo suficiente para que algo dentro começasse a ceder. Houve um homem que chegou cheio de raiva, fugindo de perdas que nunca elaborou. Ele falava alto, andava pesado, desrespeitava os ciclos. Ninguém o expulsou. Ninguém o confrontou. O rio fez o que sempre fez, permaneceu. Aos poucos, o homem começou a ficar cansado de lutar contra algo que não reagia. Um dia, sentou na margem e chorou como não chorava desde criança. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Não virou líder, não virou exemplo público. Virou alguém inteiro. E isso bastou. As crianças daquela geração cresceram sem ouvir promessas de grandeza. Ouviam apenas histórias de permanência. Aprendiam que coragem não é ausência de medo, é convivência com ele. Aprendiam que o rio proibido nunca foi inimigo, foi espelho. Mostrou a cada um exatamente o que trazia dentro. Se em algum ponto dessa história você sentiu um aperto no peito ou uma calma inesperada, não ignora isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Histórias assim não são feitas para passar rápido. São feitas para acompanhar. Certa manhã, após uma noite de chuva leve, a margem amanheceu diferente. Pequenos brotos surgiram em lugares onde antes só havia pedra. Ninguém comemorou em voz alta. Apenas observaram. Porque ali aprenderam que a vida não precisa ser anunciada para ser real. Os mais velhos começaram a dizer que o rio já não ensinava coisas novas, apenas repetia o essencial de formas diferentes. E talvez isso fosse verdade. Porque o essencial quase nunca muda: escutar, respeitar, permanecer, soltar quando for preciso. E assim, o destino de todos continuou sendo moldado sem pressa, sem espetáculo. Não por algo grandioso que surgiu uma vez, mas por algo simples que foi escolhido todos os dias.
À beira de um rio que nunca pediu obediência, apenas consciência. E foi nesse ponto que muitos perceberam algo que antes passava despercebido. O rio não era o centro da história. Ele era o fio. O centro sempre foi a escolha humana diante dele. Ficar ou ir. Escutar ou impor. Cuidar ou usar. Com o passar dos anos, algumas pessoas começaram a partir levando consigo fragmentos daquele modo de viver. Não levavam água em garrafas, nem símbolos, nem promessas. Levavam postura. Em outros lugares, longe dali, criaram pequenos espaços de escuta, de cuidado com a terra, de respeito ao tempo. Nunca diziam de onde aquilo vinha. Diziam apenas que aprenderam com um rio que não aceitava pressa. Às vezes, notícias voltavam. Um campo recuperado. Uma comunidade que decidiu desacelerar. Um conflito resolvido sem violência. Nada espetacular. Nada digno de manchete. Mas quem vivia à beira do rio sorria em silêncio. Sabiam reconhecer o efeito quando ele acontecia longe da origem. Houve uma geração que quase esqueceu o medo original. Para eles, o rio nunca foi proibido. E os mais velhos fizeram questão de não romantizar o passado. Contavam a verdade inteira. Houve rejeição, houve fome, houve noites em que a mulher pensou em ir embora. Contavam isso para que ninguém acreditasse que tudo nasceu fácil. Para que entendessem que permanecer também dói. Se essa parte da história te toca, se você sente que ela fala de escolhas que você mesmo enfrenta, se inscreve agora. Deixa o like, compartilha. Porque alguém, em algum lugar, pode estar precisando exatamente dessa lembrança.